o feriado já, que ia ser um feriado longo, mas não tem problema não, tá? A aula está disponível aí no grupo, você pode rever, mas a gente vai recapitular um pouquinho aqui sobre o medo. Lembra que eu falei das 4 emoções primárias e falei também que são emoções que Deus nos presenteou para que a gente possa usar de forma positiva para a nossa vida. Mas como o pecado sempre atrapalhou tudo aquilo que Deus fez de bom, a nossa natureza pecaminosa, ela tende a, a usar, às vezes, as nossas emoções contra nós mesmos. Então, a forma, eu falei que o medo, a raiva, a tristeza e a alegria são emoções primárias, que todos os seres humanos já nascem, em todas as partes do universo, elas já nascem com essas emoções. E outras emoções que vão surgindo, que elas provêm dessas, são subprodutos, como está escrito aqui no slide, são subprodutos das emoções primárias e também do meio. Né? Tem coisas que a gente aprende, são sentimentos aprendidos ao longo da nossa vida, das nossas crenças, dos nossos conhecimentos, tá bom? Então, daí eu falei, olha, nós vamos aprender de uma forma geral essas 4 emoções primárias e depois eu vou assinalando cada uma, dando assim, uma explanada melhor. Então, a gente falou sobre a tristeza, né, que gerou aquela depressão no Elias, quando ele se sentiu impotente, incapaz de vencer todas aquelas ameaças, e ele entrou numa depressão, e como Deus lidou com a depressão do Elias, né? Como Deus fortaleceu, eu não sei se vocês estão lembrando, que Deus mandou um anjo, e depois Deus deu água, comida e descanso. Então, eu dei aula na igreja presencial com os alunos lá, e eu falei para eles guardar essas 4 coisas que Deus usou para tratar a depressão do Elias, a tristeza do Elias. Então, ele usou um anjo, então eu falei para eles, olha, Deus sempre coloca um anjo na nossa vida. Alguém, uma pessoa, não um anjo, né, com asas, como a gente pensa, mas um anjo, uma pessoa, um amigo, um irmão, que não vai nos julgar, mas vai ouvir, vai nos aconselhar. Então, quem é o seu anjo? Né? Isso. Estou vendo você participar aqui, eu gosto muito disso. A gente precisa realmente ter uma inovação de mente, né? E aqui no caso do Elias, ele estava triste, deitado no pé de baixo do pé de zimbro, e Deus manda um anjo. E esse anjo, ele desperta o Elias e dá alimentação, água, e deixa Elias dormir de novo. Depois ele dá mais água, comida, e depois ele dá uma tarefa, fala, olha, você ainda tem coisas a fazer. Então, toda vez que você tiver medo, eu só estou lembrando, relembrando, que eu quero que fique na mente de vocês algo que possa ajudar vocês no futuro, que possa ajudar vocês a tratar alguém que esteja passando por alguma dificuldade assim, proveniente da tristeza, do medo. Então, talvez você vai ser esse anjo na vida de alguém. A pessoa que chega e tem misericórdia e cuida daquela pessoa que está passando por um momento difícil. Então, Elias, depois de tantas vitórias, ele caiu, ele entrou num estado de depressão. E aí o anjo vai lá e fala, olha, come, deixa ele comer, descansar, beber. Então, a gente coloca aqui, ó, um anjo, alguém que possa se importar com a gente, né? Como Deus se importou com Elias. Então, ele coloca pessoas na nossa vida para se importar, para entender, para ter empatia de nós e também nos coloca como anjos de alguém, para que a gente sinta empatia, sinta amor por aquela pessoa e queira ajudar. Então, depois ele deu o alimento, que pode ser o alimento físico, que também muito, se você estudar sobre alimentação, você vai ver que tem muitas coisas que a gente faz errado com relação ao nosso corpo,
a nossa alimentação, que pode estar causando problemas químicos no nosso organismo e levando a gente a um estado assim. Mas às vezes a depressão, a tristeza, ela é mesmo um fundo emocional ou espiritual, então às vezes você precisa se alimentar da palavra, e isso, nutrir tua mente com a palavra. Pensou junto comigo, irmão? Então a gente não precisa só do alimento do corpo, mas do alimento da alma, do espírito, que é a palavra de Deus. A água faz bem para o nosso corpo, ajuda a gente a ficar hidratado, faz bem para a nossa saúde física, mas a própria palavra de Deus fala que nós somos limpos e purificados pela água da palavra. Então, a palavra de Deus também é considerado água que limpa, que renova a nossa mente. E o descanso, o nosso corpo precisa de descanso. Quando a gente trabalha, só trabalha compulsivamente, a gente vai acabar adoecendo, entrando num estresse e depois numa depressão. Mas também nós precisamos descansar no Senhor. Salmo 37 fala: descansa, espera nele, confia nele. Precisamos de descanso nos braços do Pai. Então, essas 4 coisas que ficou da outra aula, né? Você precisa de um anjo, você precisa de alimento, você precisa de água, você precisa de descanso. E agora vocês sabem quais são, aonde buscar todas essas coisas, tá bom? Então, aí na aula passada a gente falou do medo e do que o medo produz. A forma positiva do medo é cautela, é prudência. Se você for ler o livro de Provérbios, você vai achar muito disso, falando que a gente precisa realmente ter cautela, prudência, cuidado para preservar a sua vida, relacionamentos, né? Isso. Enfim, tantas coisas que a gente precisa, gente. Usar o medo para nos preservar a vida, relacionamento e outras coisas. Mas o medo, ele pode gerar subprodutos de forma negativa. Vamos ver aqui rapidinho, porque eu acredito que todos que estão aqui já passaram por essa aula, mas vamos recapitular, que a gente vai terminar ela hoje. Então, quais são os subprodutos do medo? O que o medo produz? Outras emoções, outros sentimentos, na verdade. O medo é a emoção primária. E o que provém do medo, quando ele se torna um medo incontrolável, ele vai produzir terror, que é um medo extremo, ele vai se tornando um medo patológico, em vez dele estar trabalhando em favor da nossa preservação da vida, de relacionamentos, de patrimônios, enfim, de muitas coisas que a gente pode pensar nesse momento. O medo, quando ele está demasiado, ele pode trabalhar contra nós e ele pode levar a gente a ter terrores, medo extremo, horror, uma mistura de medo e aversão, pânico, que já virou uma patologia, que é até tratada em consultórios médicos. Pode gerar desespero, que é quando você se sente incapaz de reduzir aquele iminente perigo que você está passando. Pavor é uma antecipação, né, a um medo intenso. Ansiedade, que também é aquela inabilidade de lidar com uma ameaça tanto prevista ou real. Talvez essa ansiedade ela gera um medo em você de coisas que provavelmente nem irão acontecer, mas você já está com medo. Nervosismo, que você se sente com aquela incerteza quanto a algo ser ou não ser uma ameaça. Você só está naquela ansiedade, naquele sentimento. Quando você lê todas essas palavras, na verdade, parece a mesma coisa, mas é uma forma, é uma faceta do medo representado em cada pessoa de um jeito. A antecipação, a apreensão é a antecipação da possibilidade de uma ameaça. Então, você está apreensivo de algo que pode acontecer. Você pode ver que o medo, geralmente, ele é uma coisa que ele se antecede, né? Ele vem antes que acontece alguma coisa.
Então, da forma positiva, é bom porque você está se precavendo de acontecer algo ruim, você já está trabalhando a sua vida ali para algo ruim não acontecer. Mas quando ele começa a tomar conta de você, ele vai estar antecipando coisas que talvez nunca vão acontecer, mas você está ficando doente por causa daquilo ali. Eu só vou fazer uma pergunta antes de continuar, se vocês estão ouvindo bem. Se Estou está escutando boa alto e a claro, tá, irmã Sônia? conexão, porque eu estou aqui, até coloquei um cabo. Parece que não tem ninguém me ouvindo, tá? Muito bem, Nilton. Obrigado. Obrigada. É porque a minha internet estava muito ruim na última aula. Eu falei, de repente, eu estou falando aqui e ninguém está me ouvindo e nem me vendo. Tá bom? Então, pode passar, Daniel. Daniel? Será que é o Daniel? Ah, tá. Daniel está aqui. Lá. Então, para que a gente possa ter uma boa saúde emocional nessa área, cultivar uma boa saúde emocional pode nos ajudar a enfrentar com menos sofrimento os desafios que encontramos, né? Então, nós precisamos, deixa eu ver aqui se é o Daniel que quer falar comigo, não é não. Olha, quando a gente trabalha essa área, por isso que nós estamos esse semestre aqui com essa matéria, porque eu acho de suma importância a gente trabalhar a nossa saúde emocional, porque quando nós estamos bem emocionalmente, nós vamos suportar os estímulos que vão vir de fora para dentro de nós, tá? Então, nós precisamos trabalhar nisso, precisamos ter esse tema como essencial na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos. Então, nós precisamos trabalhar isso aí, tá? E quando a gente cultiva esse hábito de trabalhar, de ter esse olhar para essa área da nossa vida, vai ajudar a gente a passar com menos sofrimento os desafios que nós encontramos, porque nós não podemos evitar esses desafios. Tem coisas que nós não controlamos, né? Então, elas vão acontecer, coisas vão acontecer no nosso cotidiano, como o filhinho do irmão, na aula passada estava doentinho, então vem coisas que deixam a gente estressado, preocupado. Então, nós não podemos evitar as coisas que vão acontecer, mas nós podemos estar com uma boa saúde emocional, espiritual, para a gente enfrentar os problemas, né? E sair, passar por aquele desafio bem, tá bom? Então, bora lá. Reconhecer nossas emoções quando elas se apresentam pode ser desafiador, principalmente porque nós não fomos ensinados a conhecê-las, mas a suprimi-las. Sempre a gente faz isso com as crianças. Para de ter medo. Será que falar para alguém não precisa ter medo? Não pode ter medo. Isso aí vai resolver muito, né? Não vai. Porque só falar isso não vai fazer a pessoa deixar de ter medo. Nós precisamos entender aquela emoção, trabalhar nela em nós e aprender a trabalhar ela nas nossas crianças, em casa e nas pessoas que estão do nosso lado. Então, a gente, desde criança, eu não sei a geração de vocês, mas a minha, então eu sempre ouvia meus pais falar, não precisa ter medo, não é para ter medo, não pode ter medo. Então, a gente era ensinado a suprimir, mas não entender por que eu estou com medo disso, né? E a gente pode aprender isso, e à luz das escrituras ainda, que é melhor. Quando começamos a olhar diretamente para como nós sentimos, como nos sentimos, ganhamos a oportunidade de escolher o que fazer com isso. Então, quando a gente começar a olhar para como eu estou sentindo diante dessa situação, como eu me sinto, lembra que eu pedi para vocês fazerem essa análise lá na primeira aula,
Eu não sei quem fez ou quem não fez, mas quem não fez, está balançando com o meu computador, quem não fez ainda tem essa oportunidade, esse tempo de fazer para você mesmo. Como eu me sinto diante desses estímulos? Como eu me sinto diante do medo, da raiva, da alegria? Quando você entende isso, você ganha a oportunidade de escolher o que fazer com isso. Você tem aquele tempo para pensar. Olha, eu sempre, quando eu estou com raiva, eu explodo, eu falo o que dá na minha cabeça, então eu sou assim. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Para na hora que eu passar por esse estímulo, porque eles irão, aprendemos que nós não temos controle das coisas que vão acontecer com a gente, mas a gente pode escolher como nós vamos reagir àquela situação, tá? Diante daquelas situações. Então, nós temos essa oportunidade, quando a gente consegue administrar, saber como eu sou de fato, né? Como você consegue entender o seu comportamento diante dessas emoções, você vai também ter a oportunidade de escolher o que fazer, não explodir como de costume, ou paralisar, mas você vai começar a trabalhar dentro de você, tá bom? O próximo, estou recapitulando, porque eu sei que tem muitas pessoas que não estavam aqui, eu quero que vocês entendam bem essa parte, tá? E eu falei sobre o ambiente interior, como se nós somos, né? Esse nosso corpo é só uma casinha onde habita a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu. Então, cuidar do nosso mundo interior é muito importante, porque às vezes por fora a gente está bonito e por dentro está ruim. O nosso mundo interior tá em ruínas, está um caos. Então, como a gente pode cuidar do nosso ambiente interior? Ao trabalhar o equilíbrio das nossas emoções, não precisamos mais apontar responsabilidade sobre o que sentimos para outros lugares, pessoas, situações, né? Que nós não vamos conseguir controlar, elas vão acontecer. Mas a gente pode ter um olhar aqui para dentro, né? Igual eu acabei de falar. Você vai ver o que eu posso fazer aqui para me equilibrar, para me estabilizar diante dos acontecimentos que eu estiver vivendo, ou que posso viver no futuro, como eu posso deixar em ordem o meu mundo interior para me preparar para essas coisas. A gente fala, mas ninguém nunca está preparado para coisas difíceis, até para coisas boas a gente precisa estar preparado. Tem pessoas que, diante de uma alegria muito grande, ela também deixa de fazer coisas que são importantes para a vida dela. A emoção da alegria tomou tanto conta dela, ou porque ela conseguiu um emprego novo, ou porque nasceu um bebê na família, e ela esquece da vida e deixa de fazer coisas importantes por causa daquela alegria ali, e não segue a vida. Então, a gente tem que viver, sim, cada emoção, viver sem suprimir, mas trazer ela para o lado positivo, pelo qual Deus deu essa emoção para a gente. E tentar melhorar, né, as nossas formas de agir, os nossos sentimentos em relação a essas emoções. Temos que trabalhar as coisas que estão sob o nosso controle. Isso nos trará liberdade. Olha que legal. Porque você não pode controlar os outros, você não pode controlar as circunstâncias, mas uma coisa eu sei que você pode controlar você mesmo. Inclusive, o domínio próprio, o autocontrole, que é o mesmo que domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo. Quando você consegue isso dentro de você, você vai ter uma libertação, você vai ter liberdade. Aqui o irmão falou, né, no Salmo 42, porque está batida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Procure em Deus e eu ainda louvarei. Muito bem.
É muito lindo esse versículo. E o que ele quer dizer aqui é que você tem que ter esse diálogo interno, né? E conversar com a sua própria alma. A Lídia levantou a mãozinha, eu quero te ouvir, Lídia. Fala aí. Fala, Lídia, que a gente vai te ouvir. Abre o seu microfone. Ainda há pouco. Abre o microfone, Lídia. E, ó. Já. Não está me ouvindo? Ah, sim. Agora há pouco, né, foi falado sobre esse autocontrole. Então, é assim, eu vendo agora esse segundo item aí, quando diz que temos que trabalhar, né, as coisas que estão sob o nosso controle, né, isso nos traz liberdade. Mas, assim, ao mesmo tempo trabalhando, professora, a gente lutando, relutando por determinada situação. Então, muitas vezes eu me sinto, eu fico ansiosa, por quê? Porque eu quero muito que as coisas aconteçam e eu não vejo acontecer. E eu tenho, até certo ponto, esse autocontrole. Porém, em determinado momento, sempre eu gosto de falar isso pelo lado humano mesmo, né? Então, eu busco no espiritual e eu não coloco Deus à prova, não coloco o espiritual à prova, mas, de repente, eu me sinto fragilizada, eu me sinto assim, com nada, ninguém, e eu fico desesperada. Então, é o desespero realmente. Eu digo que a ansiedade é o desespero de querer muito uma coisa e não consigo, aí eu ficando frustrada, que não é o caso da ajuda, né, material. Eu ajudo, tenho vários exemplos, porém chega um momento que eu não consigo. Aí bate o desespero, eu digo não. Sabe assim, então, mesmo eu tendo esse autocontrole, tento, né, ter esse autocontrole, esse domínio próprio, mas eu me sinto fragilizada pelo desespero que bate. É verdade isso mesmo, porque nós não temos como controlar tudo. E é isso que nós precisamos entender, né? E não vai dar para a gente controlar. Vai ter dia que você realmente vai ficar triste. Aqui a gente vai aprender que não o fato assim, não é sobre você não sentir medo, não sentir triste, não sentir raiva. Não, porque isso aí você vai ter, né? Que tá é da natureza humana, isso mesmo, é da natureza humana. A gente vai sentir isso aí que você está falando. Mas o que a gente precisa desenvolver na gente é um ponto de você não deixar isso aí impactar na sua saúde, entendeu? Na sua saúde emocional, para você continuar. Tem vezes que eu sinto, Lídia, essa frustração que você está falando aí com relação a pessoas que a gente quer que mude, que a gente está tentando ajudar, e daí, de repente, você vê a pessoa ir lá no zero de novo. Então, são coisas que nós não podemos controlar e que isso entristece o nosso coração. Mas, quando você está trabalhando isso na sua vida, da forma que que nós vamos aprender no próximo, aqui mais para frente, a gente vai entender que dá para a gente trabalhar no ponto que a gente chega a entender que nós não podemos fazer a parte da outra pessoa. Sabe a lição de casa da pessoa? Então, você só pode fazer o dever de casa seu. Então, quando você estiver fazendo a sua parte, tentando fazer o seu melhor ali, você está fazendo, você está tudo bem com você. Agora, mesmo assim, se você ficar triste, é normal, que é da sua natureza humana. Mas você precisa prosseguir e dar liberdade para o outro se ele quer ser ajudado, se ele não quer ser ajudado. Nós só precisamos ter esse autocontrole para a gente não adoecer
por causa do meio, do externo, dos estímulos que vêm para nós. É isso que a gente precisa trabalhar no nosso eu. Milka, pode falar um pouco? Cadê a Milka? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Milka, pode falar. Oi? Tô ouvindo, Sim. tá ótimo. Eu entendo a Oi, Lídia. tá bom. Eu entendo a Lídia, Tá porque ótimo. eu sou filha. Tá bem. Eu sou filha de nordestina e a gente tem, assim, uma pressa pelas coisas. Você quer sempre no dia. Mas Deus vem trabalhando na minha natureza. E quando eu tô, como a Lídia disse aí, nós temos o nosso dia da nossa humanidade, porque nós não somos perfeitos nem supers. Aliás, eu não gosto que no cristianismo as pessoas vendam essa ideia de perfeição, porque é inatingível e nós ficamos frustrados. Quando eu me sinto assim, Lídia, eu me retiro, eu procuro não tratar assuntos assim mais que têm uma importância maior, porque eu estou na minha humanidade, então não vai ser legal. Eu dou um tempo para mim, porque eu sou humana e eu me dou o direito de me sentir um dia, né? Porque nós nos abatemos, entristecemos, principalmente nós que assumimos muitas vezes sem descanso, assim a obra do Senhor. Às vezes não sabemos medir um dia para o descanso e quando vemos estamos sobrecarregados, nervosos, né? Contrariados com alguns irmãos que não agem, e o problema não são eles, somos nós que sobrecarregamos. Então, assim, eu aprendi a ficar quieta nesse dia, esperar Deus agir. Deus foi me ensinando da maneira mais difícil, que é ficar quieta para mim. Para depois, então, repensar e tomar uma decisão. Nunca tomo nenhuma decisão, nem falo com ninguém nesse dia, porque eu não estou num dia bom e não vai sair uma coisa boa. Então, assim, eu me permito me sentir, identificar o que estou sentindo, e depois, né, que Deus já trabalhou isso em mim, é que eu vou tomar uma atitude ou agir para não fazer nada que vá desagradar a Deus ou entristecer depois. Muito bom. Muito bom, né, Lídia? Muito bom. Muito Concordo, bom, sim. Milka, muito bom. Porque é isso mesmo, a gente tem mania de espiritualizar tudo e a gente tenta agir como se ter medo, ter tristeza, ter raiva fosse uma coisa que fosse proibido. Seria tão bom se a gente soubesse só usar as formas positivas das nossas emoções, mas nós não somos assim, né? Como a Milka falou, nós somos pecadores e vai ter dia que a gente não está bem mesmo, de fato. E é muito bom que o que a Milka falou, que talvez aquele dia, Lidinha, é dia da gente não falar nada. Eu também tenho às vezes eu tenho esse costume. Falo, hoje eu não quero fazer nada, não quero tomar, eu não vou dar a resposta de nada, porque eu sei que não vai sair coisa boa. Então, aí você Provérbios, né, pensa, professor? A senhora você... acabou de citar. E, A senhora acabou de citar provérbios, né? Há tempo para tudo, né? pô, De falar, de tudo, calar, né? tempo para todos. De calar, às vezes, no nosso silêncio, é a hora que Deus responde. Lembra que o Elias, ele entrou na caverna e ele estava naquele dia, parecendo que a Milka disse. E Deus chama ele e passa lá vários fenômenos da natureza acontecem, aí daí vem uma voz mansa e suave, delicada, e aí Deus fala com ele. Então, se você às vezes não se aquietar, não aquietar o seu coração, você não vai ouvir a voz de Deus, para você tomar aquela decisão, para você ver o que você faz diante daquilo que está acontecendo ali. Então, na hora que está tudo tumultuado, talvez não é hora de fazer nada. Muito bem colocado, Milton. Obrigada. Precisamos aqui, né, como ela falou, ter autonomia para escolher como agir. Quando você está saudável emocionalmente, isso não significa que é porque não está acontecendo nada de ruim,
você está super espiritual, não vai acontecer, não tem nenhum risco de você falhar, não é nada disso. Quando você está saudável, é porque você está cuidando, você está sabendo já quem você é, como você reage àquelas coisas que vão de fato acontecer no nosso dia a dia, e aí você tem essa autonomia de reagir, não reagir, mas de agir de acordo com aquilo que vai trazer um bem, né? Que a Bíblia fala que a gente tem que, as nossas palavras, ela tem que trazer bênçãos para aqueles que ouvem. Então, é assim, nós somos humanos e na nossa humanidade vai ter dia que as nossas emoções tá tudo. Eu tenho mania de falar aqui para minha filha, né? Olha o jeito, eu tenho mania de desenhar as coisas que passam na minha cabeça. Então, tem dia que eu falo assim, olha, eu tô com a minha cabeça hoje, está parecendo um prato de espaguete. Então, eu falo sempre isso. Isso aí, quando que isso acontece? Quando parece que tem tanta coisa acontecendo, que parece que está tudo misturado aqui dentro da minha cabeça. Então, quando eu estou assim, é hora de eu parar e pensar no que está acontecendo, se é comigo que está acontecendo aquela coisa, ou se é com alguém que eu gosto, ou se é alguma circunstância que me deixou aquilo, daquele jeito. Quando eu descubro o que é, aí sim entra nesse passo 3 aqui, a gente tem autonomia para ver como eu vou agir diante disso. Talvez é o que a Milka falou, é um momento só que eu deito, descanso, eu ouço um louvor, eu leio a Bíblia, eu oro, eu coloco na presença de Deus e descanso e não tomo nenhuma decisão. Muito bem, gostei da colocação. E também eu conheço a Lídia lá de longe, já dá para perceber que a Lídia é uma pessoa amorosa, que se preocupa, que tenta ajudar as pessoas, né, Lídia? E quando a gente é assim, a gente sofre, a gente quer que fica tudo bem, né? Verdade, verdade. É, é assim mesmo. Eu É só também nesse sou um pouco sentido assim. que eu falo que tem uma hora que parece assim, que desaba quando vê que não, não Que as coisas segue. não fluíram, né? Aí, Mas é assim mesmo. Vamos passar agora, obrigada, Daniel. professora. Que isso, vocês podem participar, viu? Gosto muito quando vocês falam. A Milka está com a mão erguida, quer falar mais alguma coisa, Milka? Não? Então, como A cuidar desse Milka? ambiente? A Milka ergueu a mão. Ah, não, ela não quer mais, não. Como cuidar, então, desse ambiente interior? Eu coloquei alguns versículos aqui, ó. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Tem outra versão que fala, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, aqui, eu gosto daquela tradução que fala, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Então, tá bom, Miki. Então, é muito interessante você já prever certas coisas. É o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ah, Deus, eu quero muito confiar no Senhor quando eu tiver medo. Porque a gente já sabe das nossas fraquezas, que nós vamos sentir medo. Em Deus, cuja palavra, eu coloquei em vermelho aqui as palavras que são importantes. Confiarei. Quando eu tiver medo, confiarei. Em quem? Em Deus, cuja a palavra eu louvo. No Deus que deu a palavra que eu louvo. Então, através da palavra, eu posso aumentar o meu nível de confiança, porque eu vou olhar para ela e vou ver como que Deus trabalhou na vida dos servos dele. Em Deus eu confio e não temerei. O que pode me fazer, que é uma pergunta, o que pode me fazer o simples mortal? Aqui deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Quer dizer, no mundo a gente vai ter aflições mesmo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, não fique com medo. Aqui
vai ter problemas, né? Mas aqui dentro de você, você pode ter paz em meio ao caos. Aí, aqui Deus dizendo para Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, às vezes, só você falar para alguém assim, seja forte, seja corajoso. Só isso não é. Só de você falar, talvez a pessoa não vai mudar do estado de medo para ficar corajoso no momento. Mas quando Deus disse isso para Josué, Josué tinha uma vida com Deus. Então, isso aí não foi uma coisa que aconteceu assim, ó, como um passe de mágica, como um abacadabra, né? Uma mágica. Olha, Josué, agora você vai parar de ter medo e vai ser corajoso. E aí, de repente, Josué ficou corajoso. Não, essa coragem que ele teve, quando Deus falou isso, foi proveniente de um relacionamento que ele tinha com Deus. Então, eu aconselho que cada vez mais a gente melhore o nosso relacionamento com Deus, intimidade com Deus, com a palavra dele. Por quê? Porque os estímulos externos virão. Quando eles vier, se você tiver fortalecido a sua fé na palavra de Deus, nas promessas do nosso Deus, você vai estar mais forte para os acontecimentos, tá? Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, mais uma receita, busca, na hora que você busca, às vezes você clama, e aí fala, nossa, mas eu clamei, mas eu ainda estou com medo, meu medo não passou. Por que que não passou? Porque nós somos humanos. Na nossa humanidade não é assim da hora para outra. Por isso que não, que a gente, é claro que funciona também mesmo, se você está lá, esqueceu, não está nem aí com Deus, de repente você clama o nome de Deus, Deus é maravilhoso e ele vem em teu auxílio. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, isso aí é muito mais eficiente, eficaz na tua vida, porque ele vai melhorar aqui dentro de você também. Você já vai ter essa confiança de que o seu amigo íntimo vai estar te respondendo e vai te livrar dos seus medos. Os que olham, tá vendo? É buscar e olhar. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Aqui não está falando que quem olha para ele nunca vai acontecer nada de ruim no meio externo. Não. Mesmo que aconteça, você vai estar com alegria. Essa alegria não é uma alegria falsa só no rosto, mas às vezes o teu rosto, né? Tá abatido por causa de alguma coisa, mas lá dentro você tem a alegria de pertencer a um Deus que pode te ajudar. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, aqui é uma pergunta de alguém que já chegou num nível assim, de tanta intimidade com Deus, que ele fala: nossa, é até bom para o meu medo. Olha, se Deus é a minha luz e ele é o meu auxílio, e não há ninguém maior do que ele, então eu vou temer quem? Todos os meus medos são menores do que o Deus da minha salvação. Então, parece até meio que insensato eu temer, mas aí entra o que a Milka falou, a humanidade nossa, nós não somos Deus, né? Deuses, nós somos humanos, então na nossa humanidade a gente tem hora que diante de uma situação a gente não consegue enxergar isso. Puxa vida, o Deus que habita em mim, ele é a minha salvação, ele é minha luz, ele que criou todas as coisas, ele tem controle sobre tudo. Então, eu vou ter medo de quê? Tudo que vai acontecer é menor que o meu Deus. Mas na hora do medo, dos estímulos, às vezes a gente não raciocina e não consegue entender essas coisas, né? Então, isso aí é todo um trabalho, tanto espiritual como emocional mesmo, para que a gente possa ter essa percepção na hora do problema. Vamos passar, Daniel. Aí eu falei para vocês procurar uma passagem bíblica de uma situação de medo. Essa aqui era a tarefa da semana passada, tá?
para você procurar uma passagem bíblica de uma situação de medo, que pessoas passaram por um grande medo. Aí você faz uma análise de como os personagens, ou se tiver um personagem só na história, reagiram diante daquele medo. E qual foi a intervenção de Deus naquele episódio. Alguém de vocês fizeram esse trabalho? E quer compartilhar? A Lídia. Professora, eu fiz como. Fiquei até com vergonha, né, de ter perguntado no privado se era para enviar. E eu não sei como vai ser a sua percepção em relação. Era dentro da Bíblia, eu fiz a história de Jonas. Jonas, pode falar então. Abre a sua janelinha aí para a gente ver você. Ele tinha que ir para a cidade, né? De Nínive, para pregar, né? Onde estava vendo. Todos eu acho que acredito que conhecem, né? E eu não sei se eu estou errada. Na minha concepção, ele ficou com medo de encarar toda aquela situação. E teve toda aquela história que todos nós já sabemos, né? O que foi que ele fez para se esconder, achando que ia se esconder, né? E quando veio a intervenção de Deus, né? Permitiu toda aquela situação, até que foi ele mesmo que pediu, né? Para ser empurrado, para ser engolido. Foi ele. Então, o medo fez isso. Eu fiz mais ou menos, mas eu fiz assim, tudo bonitinho, escrito, mas eu falando, eu acredito que dá para entender. E eu queria muito compartilhar, porque eu queria ouvir da senhora. São muitas coisas, ela sabe que eu falo muito, mas aí eu me limito a dizer assim, ele estava com medo de, né, sabendo da real situação que estava acontecendo em Nínive, e pediu para provocar aquela situação com ele ser jogado, engolido, e a intervenção de Deus foi realmente a permissão, né? Onde Deus interviu ali, que aconteceu, mas ele não conseguiu realmente fazer o que ele queria, ele foi. Foi muito bem. Alguém quer falar alguma coisa sobre o comentário da Lídia? Alguém quer comentar? Eles estão muito quietinhos hoje. Posso até aprender mais, né? Pode abrir. Quem quer falar, pode abrir a janelinha aí, o microfone. Se quiser abrir a janelinha, pode. Se não quiser, pode só falar. Pode falar. É que dá medo de abrir essa janelinha, que a gente nem sempre está bem apresentável. Está no corre-corre da casa, não. Na luta diária aqui. Mas eu fiz. Não se preocupa, não. Eu fiz sobre Moisés. Deixa eu ver como é que vai sair minha cara aqui, mas vamos ver. Eu vi sobre Moisés e eu peguei aquela parte onde Deus manda Moisés voltar para o Egito. E ele, né? Mas ele questiona quem era ele, né? Porque se a gente for analisar, Moisés tinha motivo para ter esse tipo de preocupação e de medo. Moisés foi criado com a família do faraó. Ele conhecia aquelas pessoas, não era uma coisa tão simples assim, né? Não era chegar alguém para alguém estranho, era para dentro do ambiente em que ele viveu e que ele saiu, mas que ele precisava retornar. É como se a gente voltasse para um passado que a gente tivesse deixado. E Deus manda Moisés fazer isso. E Deus só disse para ele que diz que o eu sou, né? O eu sou vai com você, ou você só precisa confiar nisso. Então, assim, eu peguei essa parte do Moisés, né? Muito bom, muito bom. Mas alguém, a Lídia também foi bom. Bom, Lídia, eu acho que o Jonas, ele tinha raiva, ele tinha uma mágoa, uma coisa assim, um rancor do povo que Deus pediu para ele falar, anunciar, profetizar para eles.
porque aquele povo era inimigo do povo de Deus, e ele quis fazer o contrário, né? Mas é isso mesmo. Vamos ver quem mais quer falar. Pastor Gildo, que levantou a mão. Isso. Boa Pode noite. falar, pastor. Boa noite, pastor. Pode falar. Há muitos dias que eu venho pensando, porque nós passamos pela data comemorativa da Páscoa, né? E a gente para ver a reação de Pedro naquela noite, né? Quando ele nega Cristo por 3 vezes. E logo após o preenchimento do Espírito Santo na vida dele, né? Quando Deus, na pessoa de Cristo, vai, que ele fala assim: ficareis ali em Jerusalém e recebereis o poder do Espírito Santo, né? Aí a gente vê que logo após ele se fortaleceu, mas não somente pelo poder do Espírito Santo, né? O que trouxe essa coragem nele, em meio a tudo que ele presenciou, e que precisa ser vivificado em nossas vidas. A gente precisa lembrar o que levou, o que, o que levou a esses homens, né, morrerem, né, sem retroceder a fé. Aí a gente pode parar e pensar, foi que eles viram literalmente Cristo ressurreto. Então, a morte, para eles, não, não teria a última palavra, porque eles presenciaram Cristo verdadeiramente ressuscitado. Então, é isso que nós, às vezes, quando se fala em morte e enfrentar situações, a gente não consegue chegar a, a esse entendimento claro, né? Que nós não iremos morrer, a gente só vai dormir por alguns minutos, ou, entre aspas, né? Nós nem iremos dormir, né? Então, eu fico assim, maravilhado, e eu peço a cada dia que Deus me fortaleça para que a gente possa não retroceder na nossa fé, que e não sei se nós iremos atravessar um período de tribulação muito forte, não sei, Deus sabe dessas coisas, mas assim, nós que somos pré-tribulacionistas, a gente crê muito naquela passagem de Apocalipse, né, que fala: por que preservar-te a palavra? Eu te Sim. preservarei no dia de provação que virá sobre toda a terra. Então, mas nós iremos passar por algumas provações ainda. Eu acredito que nós estamos vivendo um período que muito próximo não, talvez não, eu tenho certeza, uma esperança muito grande que nossa geração não passará, né? Sim. Nós que já temos de 40 anos para frente, não, eu acredito que nós não dormiremos, nós seremos transformados. Eu acredito que essa geração não passará sem ver o arrebatamento da igreja, né? Mas eu acredito que nós ainda iremos passar por uma luta muito grande. Sim. E me, me fortalece a cada dia em saber que aqueles que negaram, né, que ficaram com medo, com poucos dias foram capazes de morrer, né, porque eles viram Cristo ressuscitado, então eles tiveram a sua fé e a sua esperança, dizendo assim: a morte não tem a última palavra, né? Porque nós presenciamos aquele que falou: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E é isso que nos traz esperança, né? Eu estava pensando no trabalho que a senhora mandou fazer, e eu pensando muito, que a semana pensando nessa questão, né? Viver, né? De Pedro, né? Principalmente Pedro, né? Isso mesmo. Muito bom, pastor. E a gente vê o apóstolo Pedro negando isso, e depois a gente lê o livro de Pedro, o primeiro e segundo Pedro, já é outra pessoa, né? Capaz de vencer o medo e ser isso mesmo. Porque ele vive, eu Principalmente posso no crer no capítulo amanhã. 2 de Atos.
Isso. Já é outra pessoa, né? Então, a gente vê que é por aí, né? Quando a gente vê a palavra de Deus, na verdade, a palavra de Deus, ela vai fortalecendo a nossa fé, e a nossa fé vai produzindo em nós uma saúde, né? Emoção vai controlando nossas emoções. Se você olhar do ponto de vista espiritual, porque nós temos Cristo, e às vezes eu fico pensando, tanta coisa difícil que a gente passa, e às vezes a gente sofre, eu fico pensando e com pena de quem não tem Cristo, né? Quem não tem o Espírito Santo aqui dentro do seu coração para trazer essa paz, esse controle, essa alegria de mesmo estando vivendo em meio à dificuldade, a gente ter essa esperança que e porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, né? Uhum. E eu fico pensando nisso. Então, é muito bom saber que Deus habita em nós e nós temos esse algo mais e muito importante que pode nos ajudar nessa questão das nossas emoções, né? Muito bom. Olha, quem não fez, faz para a semana que vem, tá bom? Nós já, nossa, nós já passamos. Não, nós ainda não terminamos. Passa só uma aqui, Daniel, para mim só falar uma coisa. Quem não fez, aí faz para a semana que vem, tá? Olha só. Aqui eu pus essa passagem aqui, se vocês quiserem até pegar para vocês fazer, falar, pensar nisso, isso aqui é quando os apóstolos estavam andando, quer dizer, navegando aqui, e houve aquele temporal, as ondas estão, o mar estava agitado, de repente eles vê Jesus andando sobre as águas, né? E ele aqui eu coloquei algumas coisinhas aqui que eu vi nessa passagem. O medo que eles sentiram naquela hora fez eles ver coisa onde não existia, porque eles acreditavam que poderia ser um fantasma. O fantasma nem existe, né? Então, o medo pode fazer você acreditar em coisas que não existem. O medo abre brecha para o diabo agir. Ele fala, eu já sei o que faz a tal pessoa ter medo. Ele paralisa, incapacita, mas a gente fala isso na próxima aula. Eu quero ouvir vocês. O Adenilson ergueu a mão, depois a Milka. Deixa eu ver quem mais. Ok, Pode, irmão que Sônia, tá me escutando? pode falar. Estou escutando, irmão. Pode Tá, falar. quero compartilhar com a senhora e com os irmãos com relação a essa Sim, atividade que a senhora passou, sobre o medo em que Davi passou quando ele fugia de Saul, quando Saul queria matá-lo. E o texto que eu escolhi na Bíblia foi em 1 Samuel 23, tá? 1 Samuel 23, a partir do verso 15, tá? Davi estava no deserto de Zif, fugindo de Saul. Então, a gente entende que o que preservava também a vida de Davi era o medo que ele tinha de ser morto por Saul, antes de assumir o trono, né? E no versículo 15 diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então aqui Jonatas avisa Davi que o pai dele estava à procura de Davi para matá-lo. E naquele mesmo episódio, aqueles moradores entregaram Davi para Saul, dizendo aonde Davi estava escondido, e Saul agradeceu a informação que ele teve daquelas pessoas ali que moravam naquela região de Oreza e foi atrás de Davi.
E naquele mesmo momento, quando Saul ia por um lado, Davi fugia pelo outro lado da montanha. E ocorreu que Israel começou a ser atacada pelos filisteus, que eu vejo até como uma ação de Deus, né? Essa permissão de Israel ser atacada pelos filisteus e acabou desviando o foco de Saul da perseguição a Davi e foi ter que voltar para Israel para defender a nação. E nesse momento Davi segue o caminho dele. E mais tarde a gente observa que Saul, ele volta, né, depois que termina aquela guerra contra os filisteus, ele volta a perseguir Davi. Mas eu vejo como uma ação divina a preservação da vida de Davi diante daquela situação que ele se encontrava de medo. E ele fugia porque ele tinha medo de ser morto. E era uma reação que preservava a vida dele. Mesmo sabendo que Deus estava guardando, Deus estava no controle de tudo, mas é como os irmãos já testemunharam durante a aula de hoje, que a nossa natureza vai estar numa luta constante e a gente vai estar nessa guerra, onde o nosso maior inimigo vai ser realmente a nossa mente, a nossa velha natureza, o nosso eu, que vai nos puxar para baixo e querer nos sabotar mesmo, entendeu? E Davi aqui eu vejo ele como uma pessoa onde Deus, né, preserva a vida dele, sabendo que Deus tinha um propósito para ele, e mais ele tinha essa situação. Em vários momentos, né, como o pastor também mencionou, que ele tem uma autoconversa, né, que ele fala, por que tu te perturbas, ó minha alma? Então, sempre Deus era o seu conforto, era o seu refúgio, e era quem satisfazia diante das adversidades, diante da ansiedade, do medo e de todo o sentimento que ele apresentava, que queria, que naquele momento queria destruir, queria deixá-lo para baixo. Então, são textos que me motivam muito também, saber que Deus está no controle e que não importa o que as pessoas vão fazer, o que está acontecendo à minha volta, o que a minha mente vai criar, Deus vai estar no controle. Foi como a senhora falou, o que está ao nosso alcance a gente faz, o que não está é onde Deus vai entrar e vai agir. E é isso, irmão. Bom. Muito bom. Muito obrigada, irmão. Okay. Tem mais alguém que gostaria de colocar? Eu peço até desculpa que eu esqueci de ligar minha câmera, mas vou dar um alô para os irmãos. Foi muito bom, irmão. Foi muito bom. Deus abençoe, viu? Amém. Tá vendo? Quando vocês compartilham algo que Deus compartilhou com vocês também, enriquece a gente, né? A Lidinha, a Nilva, Pastor Gildo, a Denilson, aqui o Luiz Carlos sempre manda A Márcia comentário, eu gosto muito. A Márcia, eu quero ouvir você, então. Quero só agradecer. Fala com a gente. Professor. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Tá me cortando, mas agora estou ouvindo, Márcia, pode falar. É que eu sou bem tímida, assim, de me expressar. No entanto, faz tempo que eu estou aqui junto com os irmãos, assim, mas eu sou bem reservadinha, assim, para falar, assim, eu sou bem tímida. Ai, mas... Que bom. Tá vendo? Que bom, hoje você venceu o medo. Olha lá, que legal. Estou feliz, então, Márcia. Então, vamos ouvir você, então. A situação de medo que eu encontrei, que eu busquei na palavra de Deus, se encontra no livro de 2 Crônicas, do capítulo 20, que fala a respeito de Josafá, quando os moradores de Moabe e Amon, eles foram até na montanha de Seir para se levantar contra Josafá. E Josafá, quando ouviu falar sobre isso, ele temeu. E a reação dele foi que ele convocou todo o Judá para buscar a Deus, para orar no templo. E todos eles, mulheres, crianças, homens, todos eles se reuniram no templo e começaram a buscar ao Senhor.
E o Espírito Santo de Deus usou do filho de Asaf, que era Gesiel, se eu não me engano, Jaziel, e usou dele para falar assim que esta peleja ele não teria que pelejar, que a peleja não era dele, mas era do Senhor. Porque Josafá, ele primeiro, quando ele temeu, ele foi buscar o Senhor, e o Senhor entregou a vitória para ele. Foi daí que, no dia seguinte, ele subiu ao monte para batalhar, mas ele colocou os levitas na frente, louvando e adorando o Senhor. E Deus trouxe confusão no meio de Moabe, no meio de Amon, a ponto de um ferir o outro. E o povo de Judá nem precisou lutar, porque quando chegou lá, todos já estavam mortos, e Deus entregou a vitória para eles. E eu vejo, assim, nesse texto, o quão é bom e o quanto significa o poder da oração. Que quando nós temos medo, nós temos sim que buscar a presença do Senhor, porque é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que tira o nosso medo, é Ele que nos ajuda a enfrentar certas situações que para nós são difíceis, mas Ele nos ajuda através da nossa oração a Ele, a nossa sinceridade perante ao Senhor. E Ele nos ajuda dessa forma, quando nós se empenhamos a buscar a presença do Senhor. Que legal, Marcia. Muito bom, viu? Muito bom. E eu lembro daquele versículo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, se você vai, quem busca, encontra, né? Quem bate, vai abrir, a porta se abre. Muito bom. Tem mais alguém para falar? Mais ninguém? Então, aqui a gente vai encerrar, e eu só quero falar para vocês, depois a gente vai aqui falar um pouquinho antes de começar a aula sexta-feira, se Deus quiser, a gente dá uma fechada dessa parte do medo, mas eu parei um pouco aqui no medo, porque é uma das emoções que realmente deixa a gente paralisado, e faz a gente deixar de... impede a gente de fazer tanta coisa boa, né? Pensou se a Márcia não conseguisse falar, só de medo não falar essas coisas que ela falou para a gente aqui, tão boas, né? Então, foi muito bom, tá de parabéns, Márcia, Lídia, pastor que trouxe a palavra, o irmão Denilson, a Milka, o irmão Luiz Carlos, que está aqui, sempre comentando. Todos vocês hoje foram uma bênção para mim, aprendi com vocês, e a gente precisa, é bíblico isso, né? Que a gente precisa conversar com a nossa alma, né? Porque está abatida a minha Gesiel alma. também, Vitória. O Oi? irmão Gesiel está sempre mandando um chat ali. Cadê o irmão Gesiel? Cadê o irmão Gesiel? O irmão Gesiel, às vezes não consigo ver todo mundo aqui nesses quadradinhos, mas eu agradeço, depois eu vejo tudo que vocês mandaram, tá? Deus abençoe Amém, sua vida. querido. Eu sou Amém, muito minha grata. irmã. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por a gente passar Glória a Deus. essa uma hora junto que a gente passa na sexta-feira, me alimenta espiritualmente também. Nos alimenta, né, Daniel? E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Eu vou terminar querido. falando. Muito bom. E eu quero Que terminar. bênção, né, minha irmã? Opa, desculpa, minha irmã, se eu atrapalhei. Só um minutinho, É uma bênção, minha irmã, né? Como a gente citou aí, a gente vê a Bíblia, ela é repleta de momentos onde os filhos de Deus passaram por aflições, por lutas, mas porém o que fez a diferença na vida deles foi a confiança no Senhor, na verdade.
O importante em todas as circunstâncias, em todos os momentos, é que o Senhor caminha conosco, né? Só precisa que venhamos a confiar no Senhor. Quando a aflição vem, quando a ansiedade vem, a depressão vem, a gente corre para o Senhor, faz como Ezequias, né? O profeta falou que iria morrer, ele correu para o Senhor. Josafá, quando estava sendo afrontado, correu para o Senhor. É não largar o Senhor, está pertinho do Senhor em todo o tempo. Amém, minha irmã. Amém, amém. Mais alguém quer falar? Pode falar. Insânia, Pode falar. Pois não, você foi pode abrir falar. para falar, né? Pode falar. Você falou que nós temos que ter o diálogo com a alma. Eu, às vezes, penso que fico meio maluca aqui, que eu vivo conversando comigo mesmo. Às vezes eu digo, você não pode isso, Milka, porque o meu Deus, a quem eu amo, diz assim, assim, assim. Às vezes eu digo, Milka, quieta, não é a hora, Milka, isso. Então, assim, é um diálogo, assim, uma terceira pessoa. Eu vivo dialogando comigo, porque aí... porque a gente coloca em prática, e você se ouvindo, né? É um exercício bom. Isso, eu gosto muito desse versículo, porque está batido a minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Né? Espere em Deus, e eu ainda louvarei. Então, para mim isso é importante, depois que eu descobri que falar comigo mesmo é bíblico, falar com a minha alma, então aí que eu faço isso, porque aí eu vou ouvir a minha fraqueza, eu estou naquele momento, eu estou confessando ali o que eu estou com medo, então eu não devo fazer isso, eu ouço que eu tenho esse problema e aquilo me ajuda a eu ficar atenta e eu estou ao mesmo tempo clamando também para Deus, para Ele me ajudar nessa fraqueza, né? Emilson? Emilson ergueu a mão aqui, não? Então tá bom, gente. Lídia, quer falar? Não, só para concluir, né, que eu acredito que hoje esteja acabando, né, a fase do medo. Não, professor, é assim, realmente o medo, esse medo que eu sinto de não atingir o objetivo ao qual eu estou tentando, é que enfraquece o meu potencial. Só queria esclarecer isso na minha fala anterior. Sabe? É exatamente isso. Essa fraqueza, né? Meu potencial me enfraquece, literalmente, mas eu busco em Deus, sim, em oração. Eu sei que sou muito confiante, que vai passar, e faço isso, mas é como a irmã Milka falou, a senhora, e todos nós sabemos que por não atingir realmente o objetivo, e nós sempre estamos em busca de algo, né? E quando não atingimos, aí eu vejo essa fraqueza, esse meu potencial enfraquecido, realmente, tá? Mas nada que a oração não resolva, né? Nos consola, nos conforma. Isso mesmo, Lídia. E o fato de você identificar isso aí, Lídia, é muito importante, porque você identificou agora aqui eu creio que você já identificou antes, mas aqui, conversando com a gente, dá para ver que você identificou que esse aí é uma coisa que te deixa assim. É quando você não consegue atingir algo que você acha que é o que Deus quer que você faça e você não conseguiu. Mas o que eu aconselho você, né? Mesmo você é humana e eu também me sinto assim como você, às vezes, mas quando isso acontece comigo, às vezes eu entendo, né, a humanidade, a fraqueza, e eu sei que é aquilo Professora, que a gente... se não for muito importuno, deixa eu compartilhar algo rapidinho, tá? Até porque as horas já se avançam, né? Pode falar. A minha colega de trabalho, ela estava com uma filha doente lá em Goiás. E ninguém ficava dando força para ela. E eu falei para ela, deixa tudo, vai embora.
é tua filha. Se tu estiveres precisando de dinheiro, a gente dá um jeito. Mas vai. E aconteceu que no período tão rápido, de 8 dias, a filha dela morreu. Ela tinha 24 anos, deu dengue hemorrágica, ela estava grávida. E ela se desesperou porque ela não foi. E trouxeram, né, para outra cidade, sem ser a minha. Teve velório, tudo, enterrado lá, mas ela ficou com depressão e ela ficou desesperada. E agora, todos os dias, agora mesmo ela postou algo para mim. Ela fica desesperada, ela diz, por que que eu não te ouvi? Por que que eu não fui? Tu foste a única pessoa, Lídia, que mandou, que disse para eu largar tudo. Se eu tivesse te escutado, eu não estava sofrendo tanto. Ela está sem comer, sem beber, ela emagreceu muito. Só que assim, todos os dias ela chega na escola, então ela me liga, ela pergunta, ela quer me ouvir, ela quer falar comigo. E eu recebi uma tarefa, professora, que não é fácil. Alguém chegou para mim e disse assim, seja forte, Lídia, porque é você que vai ter que carregar, né? Aguentar essa barra, porque ela não procura outra pessoa para chorar, para desabafar, para dizer, eu deveria ter ido, eu deveria ter te escutado, deveria ter ouvido a tua voz, e eu não ouvi. Tu é minha amiga mesmo, Lígia, tu queria o meu bem, tu não queria que a minha filha morresse sem me ver. E ela não pôde nem trazer o neto dela, nem pôde fazer nada, só enterrar a filha dela. E eu também sofro por causa disso. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que escutar, eu tenho que vê-la chorar, e eu não posso chorar, eu não posso falar assim, dizer assim, se tu tivesse ido, se tu tivesse, eu me faço assim, eu digo, tinha que ser assim, foi permissão de Deus, não era para te ver, mas assim, no fundo, eu queria que ela fosse. E isso assim me acarreta, sabe assim, então porque agora quando ela postou algumas fotos, eu fui lá, só botei uma carinha de triste, aí ela, coração partido, aí eu disse, tá, depois a gente conversa, fica bem, vai para academia, vai passear, fica bem, porque ela fica dizendo o tempo todo, tu é minha amiga, tu queria que eu fosse, por que que a minha filha, sabe, eu não vi, eu não dei, então assim, 24 anos, né, a filha dela, e eu achei assim que era, porque a minha com 34, eu sou aquela que protege, né, que está ali e tudo, e ela não fez isso, ela perdeu a filha dela e eu tenho que suportar duas coisas, ter que ficar junto dela e ter que fazer uma coisa que é assim, mais superficial em relação à minha dor também, que eu sinto de compartilhar, mas eu não posso fraquejar, sabe? Aí é isso. Hoje eu não ia assistir essa aula, porque eu estava assim, não estava. Mas eu dou tanto exemplo desse curso que eu faço, né? Disso, eu dou tanto exemplo para todo mundo. Tá vendo como que foi bom você ter insistido? Aqui a gente aprendeu bastante coisa hoje uns com os outros. E é você orar, buscar a ajuda de Deus, né? Para você também ficar bem, para você poder ajudar o outro. Você lembra, você já viajou de avião, Lídia? Já, sim. Então, quando você senta lá no avião, tem um aviso assim, em caso de despressurização, você põe a máscara em você e depois você coloca na pessoa que está do lado. Então, por exemplo, eu sei que você é uma pessoa que, pouco tempo que eu conheço você de longe, eu já sei que você tem um coração muito grande, você está sofrendo a dor dela. Mas, olha, cuida do coraçãozinho, nós vamos orar todos aqui, vamos orar para a Lídia, levanta a mãozinha aí, quem vai orar para a Lídia? Nós vamos orar para você e pela sua amiga, para que você seja forte, para cuidar dela nesse momento de dor, de luto, e Deus vai te fortalecer. Mas ela olha, diz que eu sou a única que fico falando de Jesus, fico falando da Bíblia, ninguém fala para ela, ela diz, ninguém, as outras colegas não falam, só chama para ir para farra, para ir para festa, para se prostituir, eu fico dizendo que não, que isso não está certo, não vai passar a dor dela.
Pode surgir uma oportunidade de você falar do Senhor Jesus, do amor de Deus, mas olha, cuida de você também, tá? Fica firme para você poder ajudar ela, tá bom? Põe a máscara e máscara para você ficar respirando bem, você vai poder ajudar ela. Nós vamos orar por você, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu agradeço. Então, se ninguém tem nada a falar, vou pedir para o irmão Adenilson, que já está aqui, encerrar com a palavra de oração. E a gente ora em favor da amiga da Lídia, da família, né, e da Lídia também. Tá bom? Vamos orar então. Ok, oremos. Pai querido, ainda na tua presença, eu te agradeço por essa noite, te agradeço pela aula que tivemos, pela exposição da palavra de Deus e de como lidar, Senhor, com esse sentimento, como lidar com o medo, ó Pai, assim também como todas as consequências que ele causa. Obrigado, ó Deus, pelos testemunhos que nós podemos escutar essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada aluno, pela vida da professora Sônia também, que tem se entregado para facilitar, Senhor Deus, essa aula, para que assim possamos ter conhecimento e também habilidade para ajudar outras pessoas. Muito obrigado, Deus. Eu quero nesse momento também rogar a Ti, Senhor, pela vida da Lídia, pela vida da sua amiga, ó Deus, pela perda, pela separação que ela teve da sua filha, ó Deus, que Tu possa estar fortalecendo o coração da Lídia, para que assim também ela venha saber lidar com essa situação, dar entendimento e sabedoria para a Tua serva, sabendo, ó Deus, que a Tua palavra nos conforta, nos encoraja e nos dá ânimo, Senhor, para continuar fazendo aquilo que precisamos fazer. Imagino o quanto é desconfortável o ambiente de trabalho dela diante dessa situação no qual a sua amiga vem enfrentando, mas que ela possa ser usada por Ti para ser um instrumento na vida dessa senhora, ó Deus, e que a Tua salvação venha chegar nesta casa através do arrependimento e da transformação de vida dessa senhora, se arrependendo da sua vida e assim tomando uma decisão, ó Deus, de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no qual sofreu tudo aquilo que poderíamos sofrer e sofreu em nosso lugar para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ti, e nós somos gratos por isso, Deus. E que a Lídia seja, como eu falei, Senhor, um instrumento na vida dessa senhora e assim venha apresentar o plano de salvação para ela e seja mais uma alma para o Teu reino. Obrigado por essa noite, Senhor. Eu quero te pedir por cada família, pelos irmãos, apesar de estarmos distantes um do outro, mas temos essa ligação, essa relação através dessa aula, através dessa turma. Por isso eu te louvo, Deus, pela vida de cada um. É que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, que Deus abençoe todos vocês. Até a semana que vem. Orem uns pelos outros. Ore por essa situação que a Lídia colocou. Deixa uma palavra lá para a Lídia no grupo, para animar ela e animar também essa a senhora que está passando por esse momento. E que Deus abençoe o culto de vocês no final de semana, a igreja que vocês frequentam. E a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, tá? Amém.